Boa tarde, meu povo querido, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um desdobramento do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro. Agora são 14 horas e 6 minutos, 7, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos na paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, Deus abençoe tudo que você faz, Deus abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o povo brasileiro e que Deus venha abençoar os nossos sonhos, vontades, desejos do nosso coração para que todos se cumpram diante de Deus, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, Brasil, seja bem-vindo, povo querido. Cadê as abelhinhas do Brasil que estão exunzonando em todos os ninhos no Brasil todo? Eita, eu tenho uma notícia hoje extraordinária para te dar. Você sabia que hoje saiu mais um decreto do MD? Que pastor, que MD? Do Ministério da Defesa, irmão. Uau, você sabia que hoje o Diário Oficial trouxe mais um decreto do Ministério da Defesa? Paulão, irmão. O Paulão tá batendo com o pau na mesa e chacoalhando todas as xícaras que estão sobre a mesa, irmão. Chacoalhou o bule e chacoalhou o prato de bolo, irmão. E chacoalhou tudo. O Paulão tá chacoalhando tudo. Oh, aleluia. Irmão, um novo decreto aí regulamentando as ações dos estados e dos municípios em situações extraordinárias para controle social, para controle de crimes e de ações ilícitas e ilegais nas fronteiras do Brasil, trazendo ao comando do governo federal, as forças estaduais e municipais. É isso que você está ouvindo. Este decreto, o mesmo decreto, foi instituído em 1940 e bola na América antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Irmão, põe tuas barbas de molho aí. Põe tuas barbas de molho aí. Talvez você não goste muito de história, né? Talvez você não goste muito de história. Mas quando você observa a história, você observa a história, você vai ver que antes dos Estados Unidos da América entrar na Segunda Guerra Mundial, eles editaram alguns decretos. Por exemplo, como o decreto de ontem, que institui a ação de empresas em prol da construção e manutenção do potencial bélico brasileiro. Você não lê as coisas, né, irmão? Se você lesse tudo com atenção, você ia saber de tudo, ninguém precisava te contar nada, era só você ler tudo, irmão. Muita atenção. Põe a cara do decreto aí, Thiago, para mim, faz favor. Vou colocar a cara do decreto e o número dele, se você quiser entrar no Diário Oficial, seu hoje no Diário Oficial, dia 6 de dezembro, decreto número 11.273, também de 5 de dezembro de 2022, você vê que ele foi feito ontem, né? Segundo esses dados, e ele foi publicado hoje, decreto 11.273, atos do Poder Executivo. Eu vou ler ele para você. Eu vou ler para você o decreto. Eu vou ler o que interessa, né? Eu vou ler o que interessa. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante. Quero agradecer a Graziela, né, lá de São Paulo. Grazi, beijo no teu coração aí, minha irmãzinha, que é uma bênção, sempre me auxiliando aí, né, nos decretos. Ela fica ligadona e quando sai ela já é a primeira a mandar para mim. Decreto, posso ler já? Desculpa, eu nem perguntei se eu já podia ler. Posso ler aí? Tem 12.026,38, estamos chegando a 40 mil pessoas já na nossa live, né? Mas eu vou ler. Decreto número 11.273, de 5 de dezembro de 2022. Altera
o decreto número 8.903, de 16 de novembro de 2016, que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da Administração Pública Federal para sua execução. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84 caput, inciso 6º, a linha A da Constituição, decreta. Artigo 1º. O decreto número 8.903, de 16 de novembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações. 1. A atuação integrada e coordenada dos órgãos federais, estaduais e municipais para o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão, preste atenção, às infrações administrativas e penais de caráter fronteiriço. E artigo 3º. 1. Integrar e articular ações dos órgãos do Comitê Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, de que trata o artigo 5º, com as ações de estados e municípios nas áreas de prevenção, controle, fiscalização e repressão às infrações administrativas e penais de caráter transfronteiriço. Aprimorar a gestão dos recursos humanos e da estrutura destinada à prevenção, ao controle, à fiscalização e à repressão às infrações administrativas e penais de caráter transfronteiriço. 4. Buscar a articulação com a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira e com outros órgãos e entidades que executem ações para o desenvolvimento socioeconômico e a integração daquela região. Artigo 4, inciso 1º. Ações conjuntas de integração federativa da União com estados e municípios nas áreas de prevenção, controle, fiscalização e repressão às infrações administrativas e penais de caráter transfronteiriço. 2. Ações conjuntas dos órgãos do Comitê Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, de que trata o artigo 5º, com os órgãos de segurança pública estaduais. Escuta isso aqui. Parágrafo único. O PPIF poderá promover as medidas que tratam os incisos 2 e 3 do caput com os demais órgãos e entidades estaduais e municipais. A gente não precisa ler mais nada. O decreto presidencial está dizendo que com apenas um decreto do presidente, e todas as forças de segurança estaduais, municipais, passam para o governo federal. Ponto. O resto a gente pode deixar para depois aí. Ok? O resto fica para depois. Isso aqui, esse decreto, trata sobre crimes transfronteiriços. O que isso quer dizer no caso de uma invasão do país? Transfronteiriço quer dizer que transpõe a fronteira. Então, tem a parte ruim desse decreto, porque esse decreto está afirmando que nós vamos ter problema com vizinhos. Está afirmando, porque ele já está se preparando para o problema que teremos com vizinhos. Ok? Está se preparando as ações de governo para combater os crimes transfronteiriços. Entendeu?
e que apenas com decreto presidencial, e está dizendo, se põe em ação com decreto presidencial. Então o presidente faz um decreto e todas as polícias civis, guardas municipais, polícias militares se submetem imediatamente ao mando do exército. Entendeu? Você vai falar para mim assim, nossa pastor, mas o Ursão falou com o Maduro que se o Maduro mexesse aqui o pau ia atorar. Não quer dizer que o Maduro vai obedecer. Quer? Você não pode ser inocente, irmão. Né? Eu queria lembrar você, talvez você não saiba, refrescar sua memória. Eu te mandei um post do Constantino, que agora por último, hein? Sim. Manda aí, põe ele aqui pra mim. Eu quero ler um post do Constantino. Constantino publicou no Twitter agora há pouquinho. Todo mundo gosta do Constantino, eu também gosto. Né? Jovem Pan, não sei se ele tá na Jovem Pan ainda. Mas ele fez um post no Twitter, eu quero ler pra você o seguinte. Post do Rodrigo Constantino. Meu vizinho, presta atenção na história. Meu vizinho invadiu meu jardim e levou meu vaso. Não fiz nada para evitar uma briga. Meu vizinho, mais ousado, tomou meu cachorro na mão grande. Não reagi para evitar uma guerra. Meu vizinho então sequestrou minha mulher. Desesperado, consegui me segurar para evitar uma guerra. Confiante, meu vizinho agora veio e pegou os meus filhos. Em pânico, escutei o conselho dos tucanos apaziguadores e apenas tomei Rivotril para evitar uma guerra. Por fim, o vizinho me fez escravo. Não tinha mais cachorro, mulher, filhos, nem liberdade. Mas pensei, como um moderado institucionalista e pacifista que sou, ao menos evitei uma guerra. Você entendeu a ironia? Você está entendendo a ironia dele? Então, ontem houve uma discussão na Jovem Pan também, com o Zé Trindade, com o moço Figueiredo lá. E o Zé Trindade, então, ontem falou que o exército está querendo fazer, eu não sei se você prestou atenção, é golpe. Não tem outro nome, é golpe. Porque a gente vai ter uma guerra civil. Aí o Figueiredo interviu e disse o seguinte: como assim vamos ter uma guerra civil? Quem vai pegar em arma para lutar contra o exército? Né? Então a questão aí é a seguinte, irmão. A gente está vendo um conjunto de informações e elas estão diante dos teus olhos. Elas estão diante dos teus olhos e tem muita gente que faz questão de não ver. Tem muita gente que faz questão de não ver. Elas estão diante dos seus olhos. Alguns meses atrás era só uma profecia do pastor Sandro o Louco, que ia ter guerra no Brasil. Alguns meses atrás, há 4 anos atrás, já que eu tenho falado isso, né? Eu era louco, retardado, do diabo, falava um monte de coisa de mim. Que onde é que já se viu que ia ter guerra no Brasil, que não ia ter guerra, que ia ser isso, que esse pastor é um louco, tá falando essa barbaridade, né? Há 4 anos eu escuto as pessoas falar mal de mim, mas eu tô cagando pra todo mundo, porque eu tô aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Agora hoje, né? Em função de tudo que a gente está vendo, de que você está vendo, né? A gente está vendo aí, por exemplo, as Forças Armadas colocando aí os blindados no sol, né? Para sair o mofo dos bancos. Estão levando eles para passear, Maceió, Rio Grande do Norte, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá.
Mato Grosso, né? Levando os blindados para lá, levando para cá, o diesel um absurdo de caro, levando um monte de canhão, que é aqueles obuseiros pequeno, menor que você vê atrás. Passa um caminhão com 2, 3 canhão, daí atrás passa um caminhão com 2, 3 container azul, né? Que você não sabe o que tem dentro daquele container. Tem munição pro canhão, irmão. Munição, porva, aço. Entendeu, irmão? Entendeu? Mas eles devem estar levando aí para dar uma volta de Natal, né, irmão? Uma passeada. É muito tempo que eles não saem de dentro dos quartel, né? Porque todo mundo acha que todos são retardados. Muitos são retardados, é verdade. E é retardado na acepção da palavra. Demora para perceber, né? Tá retardado, demora para chegar. Mas muita gente não é assim, né? Então eu vou contar uma outra coisa para você que talvez você não saiba. Quando você serve o exército, você está no exército, você aprende que se tiver qualquer tipo de ação dentro do Brasil, por exemplo, uma GLO, né? Uma revolta, o que acontece? O exército pega os soldados de Curitiba e leva para São Paulo. É só um exemplo que eu estou te dando, quero que você preste atenção. E pega os soldados de São Paulo e traz para Curitiba. Por que eles fazem isso, irmão? Para que você, no meio do conflito, não encontre uma pessoa da sua família e tenha problema. Entendeu? Então, quando você vê essa movimentação de um monte de caminhão cheio de soldados saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, outra sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, uma sai de Minas, vai para lá, sai do interior de São Paulo, vai para o centro de São Paulo, sai daqui, vai para lá, eles estão fazendo essa troca. Entendeu? Até tinha um sargento meu na época do exército, ele dizia assim, já pensou você sair no meio dos caras e ter que atirar nas pessoas, daí quando você vai fazer a mira, você vê tua mãe lá no meio do povo, como é que você vai atirar neles? Você não vai atirar. Então, para você não ver a tua mãe lá no meio do povo, o que você faz? Você vai lá pro Rio de Janeiro, que a tua mãe não tá lá. Sacou? Tá? Então, quero que você entenda como é que funciona a movimentação militar para lá, para cá, para cá, para lá. É por isso que você vê um monte de gente indo para um monte de lugar, pessoas saindo de um lugar para o outro. Aí os caras falam assim, tá passeando, porque eles foram passear lá no Rio. O pessoal do Rio foi passear lá em São Paulo. O pessoal de São Paulo foi lá para Brasília. O pessoal de Brasília foi lá para o Nordeste e assim sucessivamente. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Né? Então, a gente está vendo muita notícia, mas a gente também está vendo muita fake news no meio de tudo isso. Eu queria que você prestasse atenção nas coisas que você recebe. Oi, Elisângela, um beijo para a galera de Joinville. Tô com saudade de Joinville já, né? Preste atenção nas notícias que você está recebendo, porque está rolando muita fake news. Muita fake news. Por exemplo, houve uma fake news de que o Tarcísio foi encontrar o Lula. Isso é mentira. É fake news. Mas os caras estão plantando notícias para quê? Para desestimular você, para fazer você ir para casa, para fazer você calar a boca, para fazer você parar de reclamar. Aí um dia aparece a Ruth, outro dia aparece a Raquel, e os caras vão te enrolando e vão cozinhando você com pouco fogo. Você conhece a história do sapo cozido? Que se você pegar uma panela de água fervendo e jogar um sapo dentro, ele cai na água fervendo e pula para fora, porque tá pegando fogo, né? Agora, se você colocar ela na água fria e ir aquecendo devagarzinho, você cozinha o sapo, ele não sai. O que a esquerda tá fazendo é isso. Entendeu? Então eles vão calando a boca de quem tá falando, vai calando a boca de um aqui, cala a boca de outro ali, cala a boca de outro aqui, né? E vai calando a boca de todo mundo, fecha aqui, tranca ali, quem tá falando, eles vão, prende um, prende outro, põe medo em todo mundo e vai fazendo os caras calar a boca e assim vai dominando todo mundo pelo medo. Entendeu? Eu quero te contar algumas verdades hoje aqui.
Eu quero contar algumas verdades para você. Então, quando a gente vê um decreto, né, do Paulão, organizando a casa para uma guerra, caso haja uma guerra, né, porque eu não posso afirmar, né, mas eu posso dizer que nós estamos na boca. Eu não sei se você leu a notícia, talvez você não lembre, então eu vou lembrar você que alguns meses atrás, nós fizemos o lançamento de 3 satélites totalmente nacionais. Quem que lembra disso aí? 3 satélites 100% nacionais do Brasil. E esses satélites foram para cima da Amazônia. Você lembra disso? Com câmeras extraordinárias, com sensores extraordinários, para cuidar da biodiversidade. Lembra dessa história aí? Quem lembra dessa história? Para cuidar da biodiversidade, para cuidar das girafas da Amazônia, dos elefantes da Amazônia. O satélite está lá, irmão. Não é um satélite que tem câmeras, por exemplo, igual os satélites que foram levados para Marte, para exploração mineral. Então, lá de cima, eles vão mapear todas as riquezas minerais da Amazônia. E algumas delas a gente não tinha nem noção do que tivesse. Porém, eles têm outra função. Porque junto com o CIVAM, né? Lá do norte? CIVAM da Amazônia. Nosso sistema de monitoramento por radar que foi implantado na Amazônia, infelizmente pelo baixo investimento na época dos governos de esquerda, a gente teve uma dificuldade de terminar o CIVAM, que era uma proteção de radares em toda a fronteira brasileira, né? Mas ainda assim consegue-se fazer uma triangulação com os nossos 3 satélites, Cifron também, né? Verdade. Calha Norte e vários outros projetos que foram feitos lá, né? O Cifron é outro. É CIVAM ou Cifron? Tem os dois. Tem os dois, na verdade, né? O Thiago está falando que tem os dois. Então, estes satélites, eles estão sobre as nossas fronteiras na América do Sul, 24 horas por dia. Então, os satélites controlam 24 horas por dia o movimento de tudo que existe na Amazônia brasileira e na Amazônia legal, que é a não brasileira. Entendeu? Então, quando a gente vê o nosso exército se movimentando, porque você sabe que os blindados em tempo de paz, eles ficam no sul do país. Eles não ficam pro norte. Fica tudo aqui. Porque no sul é frio, é mais difícil de enferrujar, né? Tem os parques de manutenção. Os maiores batalhões blindados do Brasil são todos aqui no sul do país. Ok? Quem é do ramo sabe o que o pastor está falando. E de repente eles começam a se deslocar, sair de todo lugar e ir para o Nordeste, para o Norte, para o Oeste, para o Leste, como se estivessem sendo distribuídos em diversos estados, onde eles não estavam antes. Né? A gente começa a ver então as nossas defesas antiaéreas, que são aqueles caminhões quadrados, estranhos, que tem uma espécie de uma caixa de sapato atrás. Você deve ter visto nos vídeos aí, vários deles, né? Aquilo é uma defesa antiaérea, e vou dizer para você que a nossa é uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo é a brasileira, chama-se Astros, que inclusive a Ucrânia quis comprar e o Brasil não vendeu, né? A Ucrânia quis comprar e o Brasil não vendeu. A gente está chegando aí, já chegamos a 20 mil pessoas aqui no Facebook, né? Mais 47 estamos chegando aqui. Estamos indo para 67 mil pessoas na nossa live. Seja bem-vindo, obrigado pela presença de todo mundo. Quero pedir para que você não esqueça, você que está aqui no YouTube, só 18 mil pessoas curtiram. Não deixe de curtir a nossa página, ajuda a gente aí. Se você não se inscreveu, se inscreva. Estamos com 362 mil pessoas inscritas, queremos chegar a 400, apesar de todas as restrições que temos aí no YouTube, né? Vamos chegar, se Deus quiser. Então, a gente vê
todo esse equipamento sendo deslocado por todo o Brasil, todas as situações, mas é como eu disse, é que agora está chegando o verão, e aí eles estão tirando então todas essas viaturas, né, e levando elas aí para dar uma voltinha, para ter um encontro com o Papai Noel, né? Papai Noel, pelo que me consta aí, eles vão colocar todos esses sistemas aí, né, de defesa antiaérea, né, extraordinária, diga-se de passagem, os nossos blindados de transporte de tropa, obuseiros, e eles vão colocar pisca-pisca em tudo para fazer uma grande festa de Natal no Brasil. Essa é a intenção. Entendeu? Essa é a intenção. Aqueles containers que andam atrás dos caminhões, que vão os caminhões com os obuseiro é tanque de guerra, tá? Obuseiro, tanque de guerra. Não fala tanque de guerra, não fala obuseiro. Atrás dos obuseiros, que vai aqueles caminhão com aqueles container enorme que você não sabe, não tem noção o que é que tem dentro. Ali tá os pisca-pisca, irmão. Entendeu? Dentro daqueles containers tá cheio de pisca-pisca. Que daí você liga na tomada e ele, né? Cheio de pisca-pisca. É tipo uma caravana de Natal do Exército. É isso que os caras estão fazendo. Os que estão levando bastante pincel, eles vão pintar os meio-fio da tua rua, vão pintar as faixas. É isso que eles estão indo fazer no Nordeste, no Norte, né? Em alguns aeroportos aí, como no Rio de Janeiro. A Marinha, inclusive, a Aeronáutica. Aí eles pegaram aqueles aviões, os F-5, né? Que são os aviões mais antigos que a gente tem, porém perfeitos ainda, né? Para trabalho. E aí eles estão dando umas voltinhas de F-5. Porque também estava muito tempo guardado, os caras não estavam usando muito. Aí eles resolveram voar em cima da fronteira ali com a Bolívia. Porque é uma fronteira muito grande ali no Mato Grosso, né? E daí é ruim de fazer de caminhão, então os caras resolveram todo dia, 6, 7, 8 vezes por dia, 4, 5, 6 aviões que gastam um absurdo de combustível, fazer voos rasantes a menos de 100 metros de altitude, mais ou menos. Thiago tá falando 300 pés, né, de altitude, que é mais ou menos 100 metros, não é, né? Então eles fazem aqueles voos ali para queimar um querosene, porque tá sobrando, né? Aliás, a Petrobras baixou o preço da gasolina hoje, 6,5%, e do diesel 8% hoje, né? Ô, glória! Ô, glória! Né? Então, os caras, como baixou o diesel, o querosene de aviação, ele usa querosene de aviação? Né? Querosene de aviação, que baixou, aí 5% também, tá barato. Aí os caras entopem o tanque do avião, vai dar umas voltinhas, 4, 5 voltas por dia. Mas é só para dar um rolê, irmão. Não tem nada demais, entendeu? Na nossa fronteira com a Bolívia, não tem nada demais, com a Colômbia, nada demais, com a Venezuela, tá tudo certo, irmão. Entendeu? É só para queimar um querosene mesmo, né? E pro povo ficar lá, oh, que lindo, os aviões da Força Aérea andando para lá, oh, que legal, nossa, como a gente tem uns aviões legal. Mas tem um monte de gente que acredita nessa história aí. Acredita no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, né? Acredita nessas coisinhas aí, irmão. Mas quem tem pelo menos 2 neurônios, né? Porque tem gente que tem só um, né? Mas quando você tem 2 neurônios, pelo menos 2, né? O Tico e o Teco. Se você tem só o Tico, aí você tá ferrado mesmo. Mas se você tem o Tico e o Teco, você tá esperto. Né? Tudo bem que a gente tá perto do Natal, mas a conversa aqui não vai ter Natal. Essa conversa tá forte aí. Que não vai ter Natal. Que não vai ter rampa. Não vai ter nada disso. Nada disso. Entendeu? Nada disso. É conversa. Então a gente vê esses decretos aí do Ministério da Defesa, saiu ontem, saiu hoje. Então o que esse decreto ele também estipula, o de ontem, talvez você não tenha visto o de ontem e o de hoje, eles tratam também sobre a ação civil na guerra.
que eu acho que você não deve ter lido o decreto, não prestou muita atenção, então eu vou te falar também sobre isso, eu acho importante. É a preparação de fábricas para a produção de armamento. Está no decreto isso. Em outras palavras, é claro, mas está no decreto de ontem. Que precisa haver então um planejamento, um adequamento, por exemplo, para que uma fábrica que produz fogão possa produzir capacete de guerra. É só um exemplo simples que eu estou te dando. Uma fábrica que produz pisca-pisca, né? Possa então produzir baioneta. Exemplo. Então o decreto de ontem traça estratégias para a produção e manutenção do Estado em tempos de guerra. Muita gente, como eu já disse, não leu adequadamente o decreto, né? Então a gente observando isso, a gente então observa ontem, tem um monte de vídeo rolando aí na rede do nosso presidente chorando, né? Tem um postzinho do professor Belei, veja aí pra mim, Thiago, faz favor. O professor Belei até, quero mandar um abraço, não sei se ele me assiste, mas você pode. Sempre que eu posso, eu assisto o senhor, quero que saiba que lhe respeito e dou muita risada. O professor Belei, às vezes ele dá uns tiros lá, que ele fica puto, dá uns xingos, dá umas caneladas na galera, mas eu gosto dele. Eu gosto do senhor, viu, professor Belei? Quero que o senhor saiba que eu gosto do senhor. Às vezes você é meio xarope, mas eu gosto de você. Tem até cara de Papai Noel ele, né? Se colocar uma touquinha. Olha o que ele disse. Lembrete aos escarnecedores, especialmente aos cheirazades, ufanando-se em gracinhas como o choro é livre. Jesus também chorou. Chorou sobre Jerusalém. Olha que profundo que ele escreveu, achei extraordinário. Mas não chorou por ele, sim pelo que viria sobre a santa cidade. E o que veio não foi pouco. Tito, quem o diga, só um lembrete. Eu gostei da publicação do professor Belei, porque ele traduziu muito bem o choro do presidente Bolsonaro, reservadas as proporções. Ninguém está querendo comparar o presidente Bolsonaro com Jesus, não. Mas nós estamos trazendo aqui para você um paralelo, pode tirar, Thiago, para você entender e aprender, que o presidente Bolsonaro estava chorando ontem na diplomação, talvez em função do sentimento forte que bate no seu peito, em relação às coisas que virão, em função das coisas que ele fará ou não. Que ele fará ou não. Então tem muita gente dizendo, o presidente Bolsonaro estava chorando. Ih, ferrou, irmão, acorda, Acorda. Acorda, cara. Acorda. Acorda, irmão. Presta atenção ao teu redor, irmão. Olha pro lado um pouquinho, sai de dentro da tua bolha. Sai da tua bolha, irmão. Vou te contar uma outra coisa que você não vê, mas eu te conto. Hoje tem um Twitter sobre um general que tá muito puto. Pode. O Thiago vai colocar aqui. Tem um Twitter, eu quero comentar ele também, quero trazer para você, porque você vê as coisas e não entende, né? Então eu quero te explicar. Comandante do Sul promete prisões em massa por insubordinação. Isso é mentira. Isso é mentira. Ok? O Júnior Melo Terra é mentira. Ele teve informação errada. Mentira isso. Por que apareceu esse Twitter aí? Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Por que apareceu esse Twitter, irmão? Esse Twitter apareceu porque houve uma conversa de cartas. Eu já falei sobre as cartas para você aqui.
dos comandantes de OM. O que é OM, pastor? É Organização Militar. Vulgo é um quartel, é uma OM. Do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem o maior exército do Brasil, de infantaria, você deve saber. Boina preta, pé preto, né? E existe outros, né? Boina verde, boina vermelha, né? Que é boina preta e pé preto, infantaria. E cada comandante dessas OMs dizem, né? A gente não sabe se é o que dizem. Fez uma carta e mandou para o general comandante. Mas o general interpretou mal essa história aí. E achou que eles estavam se insubordinando. Pode tirar, Thiago. Se insubordinando. Né? Que era uma insubordinação dele. Talvez ele achou isso porque aquele moço lá, como é que é o nome dele? Paulo Figueiredo, fez uma publicação dizendo que o general aqui do sul do país, deu o nome dele inclusive, né? Que ele era contrário a uma ação que você já sabe qual é aí. Paulo Figueiredo, quem disse isso, eu estou só replicando aqui o que eu li. Notícia. E talvez ele tenha ficado nervoso por causa disso. Eu falei para você que o cara chutou o pau da barraca, gerou incômodo para muita gente o que ele falou. Porque tem muita gente, irmão, que acha que não vai dar nada, que tá tudo certo, que tá tudo beleza, vamos deixar assim, vai gerar muito problema para mim. Fazer qualquer coisa aí vai dar merda, então é melhor ficar todo mundo de boa, que não vai acontecer nada. Tem muita gente que não deixa disso. Entendeu, Giane Santos? Então existe sim, mas é errado falar no alto comando, porque não é o alto comando. Porque o núcleo de poder está em Brasília. Eu queria que você entendesse isso. O núcleo de poder está em Brasília, né? E quando a ordem vem, todo mundo tem que obedecer, e quem não obedece ordem é preso, independente de quem seja. Quando sai uma ordem do 01, né? E o pessoal que está em volta, que é um núcleo duro, que você já sabe bem quem é, eu não preciso falar aqui para você já sabe bem quem é. Esse pessoal encaminha essa ordem, ele vem de cima para baixo, isso chama-se efeito manada, ou efeito enchente, se você preferir. A ordem vem de cima para baixo e vem fazendo assim na cadeia de comando até chegar no soldado. Se alguém no meio do caminho resolver reter essa ordem ou não cumprir, ele é comprimido. Tanto pelos que estão em cima quanto pelos que estão embaixo. Como eu disse aqui uma vez, o tanque passa por cima. Então não existe divisão no exército, nem na marinha, nem na aeronáutica. Não existe. O que existe são opiniões diferentes. Que é uma coisa muito diferente. Então, na opinião do comandante aqui do Sul, segundo o Paulo Figueiredo, ele não gostaria que houvesse nenhum tipo de problema que fosse incomodá-lo. Ponto. Mas não quer dizer que ele não vai obedecer a hierarquia. Essa é outra conversa. Eu queria que você entendesse isso. Então não existe divisão. Isso é papo furado de esquerda. Ah, as forças estão divididas. Não. Na concepção da palavra, talvez. Mas na ação, não. Tem muita gente descrente. Não vai acontecer nada. Estou falando do povo militar, não estou falando do povo civil. Descrente, não vai acontecer nada, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Existe, eu vi até uma conversa que os caras de 4 estrelas quer só cargo. Então já estão negociando, inclusive. Não quer confusão, os caras querem sossego. Entendeu? Mas não quer dizer que a opinião deles importe. Você sabe por que o Mourão ficou puto e deu aquela declaração no jornal que você leu e tá todo mundo dizendo, é fake. Não é fake, é verdade. Ele falou mesmo.
É verdade. O Mourão falou aquilo lá mesmo que você ouviu. Não, tem que deixa o Lula aí. Vamos viver 4 anos e depois a gente vê como é que faz. Sabe por quê que ele tá puto? Porque ele foi excluído da cadeia de comando. Porque ele foi para Brasília, numa reunião em que o presidente Bolsonaro convocou os chefes militares, e ele não foi, e ele não pôde entrar porque ele não era convidado. Ele ficou para fora. Você não sabe disso, eu tô te contando. Você não sabe de nada, inocente. Ficou de fora. E ele ficou puto. Eu sei de uma reunião onde a mulher dele estava aí, por exemplo, um tempo atrás, que ela cantava em prosa e verso para todo mundo que ele ia ser o presidente. Que o Bonoro ia cair e ele ia ser presidente. Eu tô falando para você. A mulher dele falou para todo mundo. Na sociedade, todo mundo sabe disso. Então, Mourão é um cara que não goza da confiança do alto comando. E muitos são assim também. É assim, mano. Faz parte. Você faz parte do time ou você não faz. Então, a vaidade deles é que está gerando fugiu a palavra aqui, essa série de conflitos. São vaidades. São vaidades. Entendeu? Só que existe no exército uma coisa que se chama hierarquia. E quando você não obedece a hierarquia em momentos de crise, é paredão, irmão. Não é conversa. Lá ninguém conversa. É pra parede. Então, quando a gente fala aqui do Sul e a gente vê esse Twitter desse cara dizendo que o comandante do Sul tá falando em prisão por insubordinação, não é bem assim a conversa. Os caras fizeram uma carta e mandaram pro comandante dizendo assim: comandante, nós estamos contigo, estamos junto. Se vier a ordem, escute o que eu tô falando. Se vier uma ordem, nós vamos cumprir, nós estamos juntos. Estamos todo mundo aqui assim, a cara dente, com sangue nos olhos. Os caras tá acima. Entendeu? Então eles mandaram uma carta pro seu comandante dizendo que eles estão juntos. E aí o comandante interpretou de maneira errada. Eu tô te dando outro espectro, outro lado da visão. Tô te contando aqui. Entendeu? Só que quando os caras falam, nós vamos prender por insubordinação, eles não estão falando de soldados, de cabos e sargentos. Não. Eles estão falando de coronéis, tenente-coronéis, majores, que foram os caras que fizeram essas cartas. Não são o Zezinha Ruela. Entendeu? Não é um Zezinha Ruela, manga lisa, que tá nessa treta aí. Não se engane, mano. Não se engane. Entendeu? Tô te dando um feedback aqui porque eu tenho, né? Eu tenho passeado muito no parque aí, tenho ouvido muitos pássaros cantar e vou dizer pra você, eu escutei até um canto passarínico hoje ainda. Eu tenho que até pensar aqui como eu vou falar pra você. E esse canto passarínico disse que tem gente que tá com os nervos à flor da pele. E que nós podemos ter problemas potenciais nos próximos dias se não acontecer nada. Potenciais, potencialmente problemáticos os próximos dias. Porque os caras falam assim, o povo tá tudo na rua, o povo tá tudo e nós estamos tudo trancados aqui igual uns idiotas. Eu ouvi esse comentário. O passarinho falou isso pra mim. Tá se sentindo mal já. Entendeu? Se sentindo como um covarde, porque tá escondido, trancado e as velhinhas estão na rua, os irmãos estão na rua, a mãe tá na rua, o pai tá na rua e os caras tão fechados e falando, fica aí que não vai dar nada, e os caras estão ficando puto, irmão. Entendeu? A real é essa aí que eu tô te dando. Essa é a real que eu tô te dando aqui, irmão. É por isso que você viu ontem o presidente chorando,
Você viu o comandante da aeronáutica vindo do ladinho dele, foi feita a leitura labial. Eu sei que tem muita gente que, né? Isso aí não é verdade, irmão. Foi feita a leitura labial do cara ontem. Ele disse, comandante, tamo junto, tamo esperando a ordem. O que é que ele tá falando pro presidente? Tamo junto, presidente. Só tamo esperando a ordem. Você acha que é brincadeira que eu tô falando pra você? Que eu tô aqui porque você vai dar uma curtida na nossa página? Porque assim, é isso que você acha? Aliás, estamos em 8, 11, 8, 16, 21 e 600. 74 mil pessoas na nossa live. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Sejam bem-vindos todos. 74 mil pessoas é gente para dar com pau, né? Entendeu? Por isso que aquela moça militar que foi, né? Você viu ela sendo promovida a general. E ela veio e entrega um bilhetinho nas mãos do presidente. Todo mundo chorando. Você acha que eles estão chorando porque eles estão com pena de alguém? Que eles estão chorando, irmão? Porque as pessoas estão abaladas psicologicamente. Tá todo mundo movido de forte emoção. Você não entendeu ainda. Tá todo mundo movido de forte emoção. Ou você acha que é só você hoje que para escutar o hino nacional e chora? É só você que você acha que está acontecendo com você? Isso só? Que a gente escuta o hino nacional, começa a chorar, o coração começa a bater, a gente fica arrepiado. É isso que você acha? Que é só com você que está acontecendo isso? Que os caras não têm isso? É isso que você acha, irmão? É isso que você acha? Que ninguém tá vendo que você tá na rua, que ninguém tá vendo que você tá na chuva, que ninguém tá vendo que os caminhoneiros parados e a polícia descendo pau nos caras e os caras enrolados na bandeira do Brasil, ninguém tá vendo isso. E o governador mandando a polícia descer o pau, o juiz mandando a polícia descer o pau e a polícia indo. Você acha que ninguém tá vendo isso? Que os heróis dessa nação não estão se roendo, se contorcendo, querendo ir lá para ajudar você. É isso que você acha? Então não se engana, irmão. Não seja massa de manobra. A esquerda está jogando um monte de mentira falsa, de conversa falsa, de história falsa para cima de você. Para você achar que as nossas forças armadas são feitas por covardes, por isentões, por caras que estão em cima do muro e estão cagando para você. Isso não é verdade. Entendeu, irmão? Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. A imprensa está mentindo para você. A imprensa está mentindo para você, irmão. Entendeu? Veja que coisa boa, você até aprendeu a cantar o hino inteirinho, você nem sabia. Não é, Sheiloca? Já aprendeu a cantar o hino sozinho, de tanto que você canta? Aprendeu a cantar o hino do Brasil, o hino da bandeira, canção do exército. Você já está aprendendo tudo, você está voltando a ser um patriota. Você já aprendeu a andar com a bandeira do Brasil, colocar a bandeira do Brasil na tua casa, no teu carro. Já está começando a costurar a bandeira do Brasil na tua roupa, ou você não está fazendo isso? E as pessoas estão falando que a gente está ficando louco. Que nós estamos ficando pirado. Que o pastor Sandro é louco. E que está deixando todo mundo louco. Né, irmão? E nós já estamos costurando bandeira do Brasil na japona, aqui na blusa. Já estamos colocando as bandeiras do Brasil na camisa. Ou não é isso? Já estamos comprando bandeira, pendurando na casa, pendurando no muro e já de repente dá uma tristeza, você já liga um hino nacional no teu carro e a hora que você vê, você está andando na rua com o vidro aberto, com a mão para fora, ouvindo o hino nacional. Quando isso aconteceu no Brasil? Nunca! Sabe o que é isso, irmão? Patriotismo. Patriotismo. Que está brotando, brota de dentro do teu coração, brota de dentro da tua alma.
Entendeu? O povo está se voltando para a igreja, o povo está virando crente, os desviados estão voltando para a igreja. Não é assim? Você nunca viu o povo orar tanto, o povo campanha de oração, campanha, e vamos orar, irmão, e vamos orar, nós precisamos orar. E os pastores se juntando, é claro que tem um monte de hipócrita, babaca, um monte de pastor otário, até cheio, irmão. Mas otário tem em todo lugar. Tem na igreja, tem na Câmara de Deputado, no Senado, qualquer lugar tem idiota. É óbvio. Faz parte. Né? Faz parte, irmão. Isso aí faz parte do show. Mas se você parar para se importar, se você parar para ficar olhando o que os outros acham, o que os outros pensam, eu já falei para você, lembra da Arca de Noé? Lembra da Arca de Noé? Quando fechou a arca, levou 7 dias, mas choveu. Né? A nossa expectativa é ser pego de surpresa em qualquer momento. Pastor, mas quando que as coisas vão acontecer? Eu não sei, eu não sou adivinho, eu não sei. Não tenho bola de cristal. Eu não sei. Mas eu preciso estar atento aos sinais, e os sinais estão vindo através dos decretos. Né? Os sinais estão vindos através das ações que nós estamos vendo. Mas eu espero sinceramente estar enganado, que não aconteça absolutamente nada, né? Eu espero. Espero estar enganado, ser um idiota. Puxa, como eu gostaria de ser chamado de idiota, de mentiroso, de cretino. Eu gostaria muito, de coração falo para você. E que não aconteça absolutamente nada. Dê tudo certo, se descubra tudo que foi feito de errado, se conserte tudo, dê tudo certinho, né, irmão? Seja uma paz, os caras se entreguem, falar, realmente a gente roubou, vamos devolver o que a gente roubou, vamos fazer tudo certo, vamos ser felizes. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Né? Então, as pessoas que estão se movimentando têm muito mais capacidade de informação do que eu e você. E eu sugiro, né, que todos estejamos atentos aos sinais. Todos estejamos atentos aos sinais. A gente está aí com 53... 63, 73, 74, 75 mil pessoas na nossa live. Hoje batemos recorde hoje, hein? Tá certo, meu povo? Então eu quero que você se acalme. Eu quero que você respire. Ontem abriu-se a oportunidade de inscrição, por exemplo. Talvez você não tenha visto. Tem aí, né, Thiago? Convocação de civis. De civis aí, inscrição de civis para um futuro chamamento. Não sei se vocês viram isso na internet, mas aqueles que têm SIACs, que fala, Tiago? CAC, colecionadores de armas, olha aí. Exército abriu cadastramento para civis. Como está sendo muito acessado, por vezes você terá que ter paciência para preenchê-lo. Se trata de um cadastramento para reserva voluntária das Forças Armadas, aos amigos CACs. Somos mais de 600 mil no país. Sugiro que façam. Segue o link. Pode pôr. Tem mais um, hein? Deputado Girão anuncia a convocação dos CACs para o Exército. Dia 6 hoje. Mas tem muita gente que está falando que a gente é otário, que a gente não está vendo nada, que não vai acontecer nada, que o Exército não vai fazer nada. Essas pessoas estão aí para fazer você ficar sentado ou deitado em berço esplêndido.
né? Não é? Dizem até que tem congestionamento no site de tanto voluntário que está se inscrevendo caso seja necessário. Isso é muito, guarda civil é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. As guardas civis, né? Em tempos de guerra, eles são chamados, todos que têm armas devidamente cadastrados, para fazer grupos de defesa interna. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em outros países, né? E aqui no Brasil, então, está sendo trazido para os CACs, né? Para que se ajunte aí, se cadastre todas essas pessoas para uma eventual necessidade. Aí os caras vão contar um monte de história para você, que não é bem assim, que os caras estão fazendo negócio, porque amanhã vão querer tomar tuas armas, porque... cada um conta a história que quiser. Mas a função não é essa. A função não é essa. Entendeu? Então, para você que é um isentão, né? É um em cima do muro, que acha que não tem nada a ver, não dá nada, isso aí não é bobagem. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que fala isso. Mas eu não fico discutindo com ninguém. Né? Eu não fico discutindo isso com ninguém. Agora, você deve estar vendo a movimentação da Força Nacional em Brasília, porque eles já estão se preparando aí para o dia de segunda-feira que vem. Então eles vão preparar um esquema de segurança normal, isso é protocolar, né? Mas se você está lá na frente do QG, você não tem que esquentar a tua cabeça, é só você estar lá, né? Tem uns índios malucos aí, mas deixa os índios são inimputáveis, você é, né? Então o lugar de abelha é na frente dos ninhos, o lugar de abelha é na frente dos ninhos, aonde as abelhinhas estão seguras. Ok? Lugar de abelha é na frente dos ninhos, aonde as abelhinhas estão seguras. Ok? Então, o que eu tenho para te falar hoje, eu já disse. Eu não tenho mais nada, eu não vou ficar inventando história para aprender e trancar você aqui. Eu sempre vou te falar a verdade, o que eu sei, o que os meus amigos me falam, o que eu ouço dos pássaros que cantam, né? Só isso. Além disso, não, eu não vou passar além disso. Poderia ficar enrolando você 2 horas aqui, mas não é minha, eu estou cansado, eu tenho coisa para fazer, né? Você também tem coisa para fazer, a gente não tem que ficar aqui, você enchendo meu saco e eu o teu, né? Pelo contrário. A gente vem aqui, dá as informações que você precisa ouvir e vamos caminhar. Vamos para frente que atrás vem gente, tá? Então amanhã, hoje é terça-feira, hoje o pastor está de folga, eu vou no cartório, agora tem umas coisas para fazer. E amanhã a gente está aqui de novo, de manhã a gente vem para estudar a Bíblia, 9h30, e 2 horas eu tenho certeza que nós vamos ter muita informação para conversar aí, para a gente compartilhar, trocar informação, tá legal? Eu vou fazer uma oração, se você me permitir, vou orar pelo nosso presidente, pelo Brasil. Vamos lá? Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida do meu presidente, Jair Messias Bolsonaro. Peço que o Senhor venha cobri-lo com o teu sangue, livrando ele de todo mal, em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre a vida dele na autoridade e no poder do teu nome. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa colocar os teus anjos à sua frente, retaguarda, direita, esquerda, guardando, protegendo, livrando ele de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa nos alcançar com a justiça. Que o Senhor possa colocar os teus anjos nas fronteiras do nosso país, guardando, protegendo, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para que tomemos as atitudes certas, para que andemos no caminho certo, para que sejamos coerentes, para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos comandantes militares, em nome de Jesus, cada um deles, os comandantes das nossas polícias militares, da Polícia Civil, das guardas municipais, em nome de Jesus, meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada um de nós, nós sejamos alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Beijo para vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir antes de você ir embora, tá? Amanhã a gente fala de novo. Vão com Deus. Tchau.